Bom dia, boa tarde e boa noite. Como a gente está com a biblioteca muito mais ativa, é um fato que você pode assistir a qualquer hora esse conteúdo da comunidade LGPD que fala sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou Pedro Henriques e vou estar aqui nos próximos 20 minutos para falar sobre essa questão do primeiro cliente e primeiro contrato, e assim de uma fase importante, que é a prospecção. De qualquer forma, também vale o convite. O convite para você que participa da comunidade, se quiser estar aqui como protagonista, né, fazendo essa parte inicial, também levante a mão aí. E é claro que a gente é muito democrático nessa parte. Você pode vir aqui e expor suas ideias que falam sobre Lei Geral de Proteção de Dados ou que estejam dentro desse tema, que a gente ainda precisa de muito tempo com ele para exaurir todas as oportunidades que o primeiro cliente, o primeiro contrato, se propõe como pauta. A gente imagina que um dos grandes problemas é que, como técnicos que vão fazer a adequação, que estão muito relacionados à TI ou que estão muito relacionados a questões jurídicas ou até administrativos dentro das empresas, as pessoas que cuidam de RH, que são os principais atores nessa adequação de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente é mais técnico do que vendedor. Mas vendedor é uma coisa que precisa de nascer dentro da gente. Nós estamos no Brasil, que é um país de empreendedores, pessoas que se arriscam, que sonham, que buscam novas oportunidades. E quando a gente fala de ser vendedor, a gente sempre conecta com uma palavra ruim, né? Vendedor é um cara que está complicado, de enrolando as pessoas, é um cara que está prometendo aquilo que não vai cumprir, ele está criando uma argumentação ruim porque ele não consegue interagir com o cliente, ele não consegue chegar no ouvido do cliente e se tornar uma pessoa interessante. Então, quando a gente está nesse momento de falar o seguinte, como é que eu vou conseguir o meu primeiro cliente se eu ainda não tenho segurança de fazer, se eu ainda não tenho conhecimento do mercado e se eu não sei vender? Então, são perguntas que a gente precisa de fazer o tempo todo e, eventualmente, a gente acha que não sabe, ou acha que não tem a segurança, ou acha que não vai ser um bom vendedor, sem ter iniciado, sem ter tomado uma atitude. Então, uma das primeiras regras que a gente quer colocar aqui é que existe disponibilidade de pessoas que estão com um pouco mais de experiência e que podem dar as mãos para poder atravessar essa primeira rua, esse momento, né, de abrir uma porta e falar o seguinte: olha, eu preciso de chegar lá no mercado, eu fiz o meu dever de casa, eu conheço a lei, eu sei como é que as coisas funcionam, eu estou adequado e capacitado a fazer uma boa adequação. Mas na hora que começam a me questionar sobre as questões do mundo, dos contextos corporativos, aí eu agarro um pouco. E aí é claro que a biblioteca da comunidade já tem falado, por exemplo, de hospital de saúde, de laboratório. Então são temas que a gente aproximou para trazer um pouco da experiência do que acontece nesses lugares e até para a gente se adequar com os vocabulários que precisam, porque se eu não falar o vocabulário que aquela pessoa quer escutar, ela vai embora. É simples assim. Tem um filme Ghost que ele fala assim: toda vez que você fizer uma pergunta certa, que você falar algo que me interessa, eu chego mais perto de você. E toda vez que você falar algo que não tem a ver comigo, que não tem relação comigo, como seu potencial cliente, eu me afasto de você. E isso é uma frase que é muito importante para a gente que está nesse horário, nesse pensamento de prospectar clientes, tenha. E é claro, buscar o apoio de alguém que já esteja fazendo também é muito legal. E aí tem que imaginar das sandálias da humildade para falar o seguinte: olha, eu tenho capacidade, quero fazer, mas preciso de ajuda. A gente pode se associar
para que eu faça prospecção e a gente desenvolva a oportunidade junto, e aí você vai ser meu sócio e meu mentor nesse momento. É para isso que a gente tem feito esse trabalho agora na comunidade, que iniciou com uma questão de argumentação, de imaginar de como que a gente poderia melhorar a argumentação, mas aí a gente vai aprendendo também, e depois de 2 anos a gente entende que uma frase que ficou muito marcante é: o mercado está esfriando. E na realidade, todos os mercados esfriam, mas eles esfriam porque os vendedores desistem dele. Não é porque o mercado deixou de acontecer. O mercado está cada vez mais carente de bons profissionais, de boas propostas, de bons negócios. E a gente imaginar que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para simplesmente preocupar com a privacidade, não é um fato real. O fato real é que a gente veio para tornar os processos melhores, para analisar os processos que as empresas têm fazendo tratamento de dados, e aí a gente tem foco, né, que são dados ou sensíveis ou que precisam de um sigilo maior, mas quando a gente fala dessa parte, a gente está indo na parte técnica, e vou dar aí as boas-vindas ao Everton, que acabou de chegar, mas é assim, Everton, eu iniciei contando aqui a questão de por que a gente está entrando no primeiro cliente e no primeiro contrato. E dessa forma, eu estou aqui expondo o quanto que a comunidade Lei Geral de Proteção de Dados, esse grupo de estudo, que tem feito reuniões todas as quintas-feiras, está disposto a dar as mãos para aquelas pessoas que têm menos experiências, para que, de uma forma de mentoria, mas associada a uma relação de negócios, que, por exemplo, as oportunidades podem acontecer aí próximo de você, próximo das pessoas, é uma porta que pode se abrir, e é claro que se você não tem a segurança e a capacidade de fazer sozinho, você vai dar a mão para alguém que vai te ajudar a atravessar essa primeira rua, atravessar essa primeira porta, e com experiência vai fazer uma boa entrega. E é claro que vai precificar melhor, vai ajustar melhor as coisas que vão fazer e vai fazer o esforço dentro das condições críticas. Eu escutei um amigo falando que, eventualmente, o cliente não tem contratos. Uma empresa de 50 anos que tem lá 50 ou 60 ou 70 parceiros, né, profissionais que estão trabalhando com software, com contabilidade, com logística. Então, são várias empresas conectadas aos processos e eles não têm contrato. Qual que é o problema? Tem que fazer os contratos. Se a empresa tem 50 anos e não fez os contratos, ela entende que ali tem um grau de esforço tão grande que se o consultor começar a apertar para que sejam feitos os contratos, provavelmente o cliente vai desistir de fazer a adequação. Então, é preferível você entregar uma versão com deficiência, registrando que os contratos são importantes, mas entrega a adequação, resolve uma parte que seja razoável e conecta o cliente nesse ambiente novo, melhorando os processos. E aí, a partir desse momento, ele pode falar o seguinte: toda nova empresa que entrar aqui, que for ser parceira, vai ter um contrato. E aí a gente já deixa um contrato pronto para que aquela empresa inicie sempre uma parceria nova com um contrato, e aí daqui a um tempo, até aquelas que já estão lá, elas vão ter contratos e aí a coisa começa a andar. Então, quando a gente está falando dessa parte de prospecção de cliente, a gente está falando que as pessoas vão ter que se tornar vendedores. E vendedores não está naturalmente naquela inconsciente. Eu estudei para ser advogado, eu estudei para ser administrador, eu estudei para ser engenheiro de produção, para ser engenheiro de processos, eu estudei para ser TI, e eu não estudei para ser vendedor, não quero ser vendedor. E aí a gente imagina o seguinte: se você não é vendedor, você não vai nem arrumar uma namorada ou um namorado, que a gente precisa de querer se vender até para arrumar um parceiro. A gente precisa querer se vender para que a gente, no processo que a gente tem na família, as pessoas nos aceitem.
Então, às vezes, a gente não percebe o tanto que a gente é vendedor e o quanto que a gente precisa de melhorar essa parte. Porque só exercitando com foco que a gente melhora. Porque, às vezes, você tem um corpo slim e não é um atleta. E aí você fala assim, como é que eu pratico para me tornar um atleta e melhorar a minha ansiedade e melhorar as minhas taxas? Praticando todo dia. E o dia que você menos quer praticar é o dia que mais você deve ir. Porque o dia que você quer ir, você já foi. Então, se você precisa de uma ajuda, por exemplo, assim, sair para correr sozinho é muito ruim. Então, arruma uma dupla, ou arruma uma tripla, ou arruma um grupo de gente, porque aí, se faltar um, tem sempre alguém no seu grupo para fazer. No que a gente está propondo é que, para ter o primeiro cliente, é um fato. A gente precisa de aprender a vender. E antes de vender, a gente precisa de saber em qual nicho a gente vai atuar. E esse nicho ele é tão importante a gente identificar, porque é ele que vai falar qual o vocabulário que eu vou utilizar, quais os exemplos eu vou utilizar. Quanto mais próximo do cliente que eu estiver falando, eu der de exemplo, mais o cliente vai se tornar interessante. E aí eu falo assim, eu não sei fazer isso. Para isso que a gente está aqui colocando que, para ter a prospecção, para ter a identificação do nicho, você vai ter que se conectar com alguém que esteja aqui na comunidade ou que esteja próximo de você. E aí, é claro que as sandálias da humildade vão ser um ponto forte, porque você vai ter que falar assim, olha, eu sei fazer, mas nunca fiz. E eu preciso de ajuda para atravessar a rua. Você quer atravessar a rua comigo e se tornar o meu sócio aqui? E a comunidade quer incentivar isso e não quer ser interveniente nisso. Porque cada um aqui é adulto suficiente para achar alguém para se interagir. E é fato. A gente precisa de interação para que a gente crie os canais de confiança, para que a gente crie essas concordâncias e a gente acesse de uma forma a falar o seguinte, olha, eu vou ter que melhorar a minha capacidade de relacionar com as pessoas. E isso capacidade de relacionar significa eu vou ouvir, para entender o que aquela pessoa tem. Eu vou prestar atenção naquele mercado, eu vou prestar atenção naquele CNPJ, eu vou prestar atenção naquele CPF. Então, eu vou saber o nome das pessoas, eu vou saber, eventualmente, clientes das pessoas, eu vou saber se no Reclame Aqui tem alguém falando de um processo que cabe naquela discussão que eu estou colocando ali, para que aquilo seja uma dor daquela empresa. Eu vou querer saber se existe falha em processos, né? Por exemplo, se está tendo perdas trabalhistas com relação a vulnerabilidades, a acessos a informações. A gente publicou agora essa questão do GPS, né, que vai poder permitir, e aí é uma dúvida, né, como é que isso vai interagir. A profissional doméstica colocou que o GPS dela ia informar que ela estava na casa dos patrões todos os dias. Então, ela não era uma diarista, ela era uma pessoa que estava lá empregada e, para isso, ela queria os direitos dela. E, do outro lado, a empresa que não queria pagar a hora extra falou o seguinte, eu vou usar o GPS para saber como trabalhar. E aí, é um dos fatos que a gente está aqui discutindo, que se você não souber os detalhes, eventualmente você só vai ver a manchete e a parte de cima da espuma e não vai ver como é que as coisas são no fundo, profundamente, nos detalhes, que é onde as coisas vão acontecer, que é onde as decisões vão ser tomadas, se você souber lidar com todas essas palavras e com todas essas questões. E aí, esse é o fato. Se a gente precisa de entender daquele nicho, se a gente precisa de saber abordar aquelas pessoas, a gente também precisa de às vezes, de ajuda para alguém que já tem alguma experiência e que saiba interagir com o mercado para poder criar. E aí, é claro, se eu vou atravessar uma rua, se eu vou atravessar uma porta e eu preciso de dar a mão para alguém que vai me auxiliar, significa que eu estou pedindo ajuda para que aquilo aconteça e estou oferecendo uma sociedade por projetos. Essa é uma das questões que a gente aqui, na nossa pauta de primeiro cliente, primeiro contrato, a gente tem colocado sempre. Em vez de você criar uma sociedade ampla,
crie uma sociedade por projetos. E aí, a cada projeto bem sucedido, você cria uma outra oportunidade, uma outra negociação, que cada um dos processos você vai aprender um pouco como que lida, como relaciona, qual o seu esforço, qual o esforço do seu mentor nessa discussão. E é claro que é um acordo bilateral que os dois vão ter que estar sempre saindo satisfeitos com aquilo que está acontecendo. Então, essa é uma das questões que a gente está colocando, né, como se fosse uma boa verdade assim, discutir que não teremos técnicos que não queiram ser vendedores e aí não vamos ter o primeiro cliente ou o primeiro contrato se a gente não fizer esse trabalho preventivo, esse trabalho que inicia com uma causa que é aprender, entender, conhecer o cliente, conhecer os problemas do cliente. E é claro que na Lei Geral de Proteção de Dados, que abrange um supermercado de mundo, um ecossistema monstruoso de grande, a gente pode nichar a ponto de falar de condomínios, que faz parte da nossa biblioteca. Então, quem quiser saber um pouco de condomínios, é só acessar a biblioteca do YouTube, que tem, a gente discutiu sobre condomínios, a gente discutiu sobre laboratório, a gente discutiu sobre supermercado, a gente discutiu sobre hospitais, sobre clínicas, sobre atendimentos médicos. Então, a gente discutiu sobre uma infinidade até de escritórios de advogados que eventualmente estão trabalhando e não se conectam com a lei, porque não buscam esse mercado da Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem lá toda uma gama, porque tem associados que vão utilizar o token eletrônico de um advogado para poder ter um acesso, para poder fazer uma assinatura, para poder colocar uma petição, porque aquele advogado está conectado com aquele processo e a gente nem percebe o quanto que existe de risco compartilhar o token assinatura. A gente discutiu isso também aqui, por exemplo, em contabilidade. Então, o quanto que está muito rico a nossa biblioteca para que as pessoas tenham experiências de nichos, de pontos, que vão poder ser o primeiro estudo e, a partir daí, aprofundar para entender bem todos aqueles processos que as coisas acontecem e poder argumentar de forma interessante, porque a gente precisa de ser mais interessante do que interesseiro. Interesseiro é aquele vendedor que quer tirar o pedido. Interessante é aquele cara que quer levar a reflexão, entender, trazer o cliente mais para perto, para ele também estar preocupado com o risco que ele tem. Porque o cliente que não reconhece o risco que ele tem, ele não vai contratar melhoria dos processos dele. E o que a gente está propondo são melhorias dos processos, né? E aí, essa era a primeira parte. Eu entendo que falar sobre como que a gente está se propondo a fazer isso acontecer, ou seja, se propondo a levar a mão para ajudar a atravessar essa rua, para ajudar a atravessar essa porta, criando uma sociedade, e do outro lado, aquela pessoa que levantou a mão e vai falar o seguinte: olha, eu tenho capacidade, preciso de ajuda para achar um primeiro cliente, para trabalhar um primeiro cliente, me disponho a correr aqui no meu mercado para identificar e preciso de um mentor que seja meu sócio nesse primeiro projeto. E provavelmente a gente vai fazer tudo isso num ambiente de risco, porque se não acontecer o primeiro cliente, o primeiro contrato, esse esforço foi dado na água. E ser empreendedor é isso, é ir nesse risco e falar o seguinte: olha, se nesse mercado não está indo bem, o que eu preciso de fazer? Porque qualquer nicho que a gente trabalhar, e é um fato isso, né? Qualquer nicho que a gente trabalhar, a gente vai ter muitos clientes disponíveis para que a gente trabalhe. E lembrando da fala da Luana na semana passada, ela acha, e eu acho também, eu acredito nisso, que pode ser que alguém bata na sua porta. E antes de você oferecer um contrato, antes de você estabelecer ele como seu cliente e iniciar o processo de ajuste, você tem que precificar e orçar. Então, para que você precifique de forma correta,
você tem que olhar para dentro da empresa e saber o tamanho do risco, o tamanho das vulnerabilidades e o tamanho do esforço que você vai ter para fazer isso acontecer. E é claro que a gente está, inclusive, falando sempre aqui que fazer pela planilha do Excel é para as pessoas muito experientes no processo. Então, se você não tem a grande experiência, melhor usar um software que vai te dar uma linha e você vai seguir aquela linha. E existem pelo menos uns 3 softwares que a gente já citou aqui, e é claro que vai depender dessa pessoa que você escolher para ser o seu mentor e o seu consultor. E assim, eu abro para que a gente tenha discussão. Estou vendo que o Everton está aqui, né? Já até cumprimentei. Sei que o Dante, que é um dos gestores também, hoje está em viagem, então não vai aparecer por aqui. Mas essa discussão era para isso, é para que a gente possa ter um conteúdo sempre de todas as quintas-feiras e que a gente coloque a comunidade sempre ofertando para os pares, né, para os técnicos, um conteúdo rico. Quer falar um pouco aí, Everton? O Everton que está chegando agora no conselho da comunidade e é sempre bem-vindo aqui, né? Tá mudo, não estou te ouvindo. Tá, engraçado que o seu microfone parece ativo, mas está sem som. Agora ele ficou mudo. Agora ele está no mute. E enquanto o Everton está lá nesse processo de arrumar o microfone dele, para ele ter a participação, essa discussão da comunidade, a gente. Ai, a Luana chegou também. Luana, estava falando de você aqui agora, porque a gente vem falando sempre muito de nicho e muito de como aprender de um determinado cliente. E você, na semana passada, colocou uma informação que eu acho que é muito rica. Quando a gente está no escritório, eventualmente alguém bate na nossa porta e pode não ser daquele nicho que a gente buscou. E nem por isso você vai falar assim, olha, esse seu ambiente está longe de mim, eu não conheço, eu não sei, e eu acho que não é por aí. Então, quer dizer, a gente pode aprender sobre um determinado cliente que se mostra proativamente querendo contratar. Então, de um lado, quando a gente vai decidir pela prospecção, eu tenho que escolher um nicho para eu estudar e eu produzir conteúdos e distribuir isso pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo TikTok, por onde for que seja. Em contrapartida, se o cliente bateu na porta, melhor, né? Se ele veio até a gente, é melhor que a gente conceda a ele o direito da dança, né? Então vamos brincar, vamos fazer esse contrato. Mas para fazer o contrato, você tem que saber o tamanho do esforço. Então, faz um diagnóstico primeiro para ver o tamanho que é esse problema. E lembrando que as coisas que a gente vem fazendo aqui, a gente também vem aprendendo muito sobre as inovações e até as inovações que acontecem em processos jurídicos, né? A Luana colocou lá sobre a questão do GPS, e aí hoje o TikTok eu estava assistindo aqui antes de começar e compartilhei lá no WhatsApp da comunidade, que a pessoa colocou. Você pode falar, Everton. Seu som já voltou aí? Não, continua? Aí, fala. Beleza. É isso. Só contribuindo ali, Pedro, sobre o que você trouxe sobre a questão do vendedor, né? O profissional, seja ele advogado, seja ele técnico, né? Então ele tem que vender. E isso assim é um ponto que eu visualizo, né? Desde na minha carreira profissional eu tive essa necessidade, né? Então
Assim, quando eu iniciei na carreira de TI, então eu sempre trabalhei como técnico de suporte, analista de suporte, e daí analista de infraestrutura, enfim, até que chegou o dia que eu fui promovido a coordenador de tecnologia. Nesse momento, era eu que criava os projetos, era eu que tinha que chegar no gerente e falar, a gente precisa adquirir tal produto, a gente precisa definir tal regra. E eu tinha que vender isso, e eu não sabia fazer, porque eu era técnico. Então, aí vem o ponto que eu trouxe ali, que era a questão de busca de conhecimento. Naquele momento, eu me senti assim, vou ser sincero, eu me senti inútil, né? Porque assim, o cara me fez algumas perguntas que eu jamais saberia responder. Então, naquele momento eu já busquei pós-graduação, busquei tanto assim que eu tenho N pós-graduações porque sempre eu via uma necessidade. E a partir desse momento, tudo aquilo que gerava necessidade eu estudava para aquilo. Então, foi onde eu consegui entender que eu precisava saber qual a necessidade da empresa, ao mesmo tempo eu tinha que entender como que funcionava o financeiro dela, o aporte que ela tinha para poder comprar aquilo, e ao mesmo tempo fazer a relação entre a minha atividade técnica com a atividade corporativa. E aí, quando eu entendi essa necessidade, eu consegui vender meus projetos, eu consegui ter maior assertividade naquilo que eu ofertava. Então, após isso, né, depois me tornei advogado, enfim, e advogado não é diferente. O cara chega com a demanda. Às vezes, o cliente ele chega desesperado. Então, o que você falar para ele é diferente, ele vai aceitar a sua proposta. Mas tem cliente que não. Quando ele vem, ele passou por outro advogado. Ele já foi consultar outro, ele passou pelo Google, por exemplo, né, o principal suporte da galera. E aí ele foi lá, pesquisou, ele entende o que você vai ofertar para ele. Então, se você não souber vender para aquele cliente ali, você gera um problema. Se você não conseguir relacionar a necessidade dele com a tua atividade, você acaba perdendo esse cliente. Então, esse é um ponto que você trouxe que eu avalio como extremamente importante. Outro ponto que você trouxe, que é sobre, que você trouxe até que a Luana contribuiu, né, que é a questão do cliente chegar na tua porta, bater na tua porta. Aí você simplesmente recebe o cliente e fala, o seu serviço fica tanto. Mas eu acredito que antes de você dar preço, né, você tem que entender primeiro a necessidade, né, e qual é a realidade da empresa também. Porque você olhar o tamanho dela, você olha quantos colaboradores tem, quantas unidades tem, qual a facilidade que você vai ter de construir esse projeto de adequação e qual a dificuldade também. Então, você vai ter que fazer essa congruência de informações para que você consiga, lá na frente, gerar um valor. Né? Daí você, tipo, não adianta você chegar e fazer o que a gente chama de software de caixinha, e você simplesmente vai na prateleira ali, pega lá, ó, esse aqui custa 100. Tal, daí você mais ou menos cria uma tabelinha lá, ó, cliente até 10 colaboradores custa 1.000. Tá? De 10 a 20 custa 2.000. E assim você vai criando uma tabela de preço, e eu acho que isso aí é uma forma equivocada. Então, quando você começa a entender a necessidade, você cria uma relação de proximidade, e criou essa relação de proximidade, aí sim você consegue ofertar o serviço com melhor qualidade e, ao mesmo tempo, né, com maior assertividade para o cliente. Fora isso, você vai gerando erros suscetíveis ali, né, e vai vir uma bola de neve em cima de erros que você vai cometendo durante todo o processo. Então, acredito que a gente fazer aquela parte de planejamento quando o cliente chega, né, que os médicos chamam de anamnese, né, fazer aquela pesquisa inicial para a partir dali você começar a trabalhar com o diagnóstico, eu acredito que seja mais assertivo, né, e a gente gera um resultado bem prudente, tanto para o cliente quanto para a empresa, né? Então, assim, você gera essa correlação ali contratual e, obviamente, bem par, né? Esse é um ponto que você trouxe. Outra fala ali que é sobre essa questão da geolocalização. Cara, isso é um problema. E assim,
a Luana, que também está aqui, que ela é advogada, isso vai dar um problema jurídico tamanho que, nesse momento, é tranquilo. Muita gente está falando, uma coisa ou outra, mas, assim, você começa a dimensionar. Se você tem uma diarista, né? Você tem uma diarista, e ela vai lá toda sexta-feira na tua casa. Mas porque você viajou, ou nem vamos colocar assim, vamos colocar um exemplo assim, você tem uma diarista, ela vai toda na sexta-feira na tua casa. Mas na segunda-feira ela parte na porta da tua casa e registra. Terça também, quarta também, quinta também, sexta também. Ela marcou 5 dias no GPS na porta da tua casa. Como que você prova que ela não trabalhou esses 5 dias? Pode abrir aí, Pedro. Tá fechado. Teve ruído aqui na sala. Pensa do seguinte, a gente precisa de entender a TI, a tecnologia envolvida. Então, uma das questões, por exemplo, a empregada doméstica, ela trabalha na sua casa por quanto tempo? Então, ela fica lá o dia inteiro. Então, não adianta ela ir lá, bater na sua porta e ir embora. Porque isso vai estar registrado. Né? Agora, imagina que você tenha senha de acesso na sua porta. Uma chave eletrônica. Você ganhou um negócio que é falar o seguinte, olha, a chave eletrônica me permite que essa pessoa, ao entrar, ela faça o login de presença. Então, se ela não entrou pelo login de presença, eu posso habilitar o login de presença para o dia que ela vai vir. Então, num dia que ela não está apta a vir, o login de presença dela não vai valer, que ela pode digitar sem e não vai entrar. Então, a gente precisa de ter essa inteligência. E uma das questões que a Luana colocou lá, que é o funcionário de banco, e aí vale para funcionário de qualquer instituição, a gente está na época de poder trabalhar em casa. E quando o telefone foi inventado, a gente passou a ter a possibilidade de trabalhar no telefone de qualquer lugar. Eu estou no bar, eu posso estar atendendo, eu posso estar dando suporte. Então, quando a gente imagina isso, eu lembro dessa conversa e o cara veio e falou o seguinte, só o médico que levanta e fala o seguinte, chama a ambulância porque eu vou para o meu ambiente de trabalho. Agora, se você é um administrador, um cara de TI, e o cara te pegou o telefone e começou a conversar com você, você fala assim, não, eu vou para o meu escritório. Se você é advogado, não, amanhã você vai no meu escritório e a gente conversa sobre isso. Muito difícil um profissional liberal que não seja da medicina, ele falar de uma consulta só no escritório dele. E aí, você imagina o seguinte, se você é o patrão e fala assim, eu quero saber aonde que o cidadão estava. Olha, ele estava falando ao telefone naquele horário com um cliente. Dependente do GPS, isso vai estar valendo. Ele estava logado no sistema e ficou logado por 4 horas ininterruptas e houve tráfego de dados. Então, quer dizer, ele não logou e congelou a tela, não. Ele logou e teve transação. Ele acionou o sistema, ele tem log dele corrigindo ficha, mandando proposta, tem e-mail dele com aquele horário. Então, o universo que se propõe, é por isso que eu acho que quando a gente fala de ensinar as pessoas a atravessar a rua, a atravessar a porta para poder conquistar um cliente, isso vale para qualquer um, você vai precisar de um mentor. E aí é claro que você vai precisar de falar para ele assim, olha, eu quero prospectar, mas eu preciso da sua ajuda. Porque você vai estar falando comigo coisas que eventualmente eu não consigo. E aquilo que você acabou de falar, que para eu prospectar um cliente, para eu ter um trabalho, para eu vender, eu fui fazer pós-graduação. Se alguém tivesse falado para você assim, olha, fica aqui do meu lado, que eu vou te dar as primeiras atitudes de como fazer. Eu não sei se você já assistiu esse filme do Wall Street, né? O filme do Wall Street, o cara vai para uma... Hein? A gente economiza muito tempo. E aí... Alguém direcionar você, te explicar, pô, o seguinte, para vender um projeto é assim. Você tem que falar isso.
E assim, você, por exemplo, eu passei 18 meses estudando, sendo que eu poderia ter passado 30 dias. É, tem um filme tipo Wall Street, desses de bolsa, que tem um cara lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas eu lembro sempre da fala dele. Ele perdeu o direito dele vender numa grande empresa, né, uma grande corretora, e foi vender numa corretora de centavos. E aí o cara foi e falou para ele assim, aqui ele ganhava lá 0,5% nas comissões que ele ganhava nas vendas da Nike, das grandes empresas. Mas existe uma banca em paralelo. E aí ele foi e falou o seguinte, aqui é 50% de comissão que você vender. Aí ele, 50%, e a primeira venda dele, ele conseguiu vender, eu acho que $4.500. E aí a empresa toda, todos os outros corretores que estavam lá, caras de chinelo de dedo, que não usava gravata, e ele de terno e gravata, né? Aí pararam e sentaram do lado dele e falaram assim, olha, a partir de agora a gente quer aprender com você. Que a gente vende aqui, no máximo $100, no máximo. Quando a gente vende $100, a gente levanta a mão para o céu, porque aqui às vezes você vende $10. As ações valem 10 centavos. E é muita ação que você vende com $10. Aí o cara virou e falou assim, mas é porque você está sem propósito. E às vezes o que você precisa é de dar um treinamento de propósito, de dar um treinamento de como atuar. E aí essa é a parte de ser vendedor. Porque ser vendedor a gente já é. Fala a verdade se você não acorda de manhã e se vende para sua mulher, se vende para o seu marido, se vende para o seu namorado, para a sua namorada. Qual, se você chega em casa no domingo e você não se vende para a família? É claro que você vende, porque você quer ser, em algum momento, ser o centro das atrações. E você não quer ser o centro das atrações para as críticas, mas elas vêm. E aí tem gente que fala assim, eu prefiro não acontecer como vendedor para não receber críticas. Então a gente tem que estar preparado até para não adoecer com as críticas. As críticas, eventualmente, você tem que ouvir elas de um jeito que fala o seguinte, olha, isso não está em mim, eu não vou preocupar com isso. Ou isso está a ponto de eu querer melhorar. Eu não posso estar com ela a ponto de eu querer adoecer. E às vezes você não quer, mas você adoece. Então, o que a gente precisa, de repente, um mentor ele vai falar o seguinte, olha, isso que a pessoa está falando não tem significado nenhum. Então, você precisa de mostrar para as pessoas que você vai ter uma atitude de vendas porque você está bem preparado e que você sabe argumentar sobre esse processo. Se saiu daqui, também saiu do seu projeto. Sim. Um ponto, Pedro, que eu vejo assim, por exemplo, um exemplo simples. O cara é muito bom na área técnica, ele fala assim, pô, eu tenho certificação do DPO, tenho tudo, já fiz e evoluí bastante. Só que assim, quando eu vou fazer o meu primeiro cliente, eu não sei fazer documento. Eu não tenho capacidade de lidar com a criação de documento. E aí você vai precisar de alguém que tenha uma experiência em criar documentos e fazer isso daí. E o que acontece? Quando você for sem esse alguém, você vai no seu primeiro cliente ali, você vai se sentir meio pressionado e com dificuldade de fazer a sua venda. Mas, ao mesmo tempo que se você tiver lá, por exemplo, não, o Pedro é técnico, o Everton é o advogado. Então, é o seguinte, o Pedro ele vai tranquilo fazer a venda. Fala assim, não, é o seguinte, se eu precisar de documento, peço para o Everton fazer, faz uma política para mim, faz isso, faz aquilo. A gente vai direcionando os trabalhos e segue. E aí você consegue ter aquela firmeza, né, e aquela segurança de conseguir vender. E eu acho que essa questão ali que a gente fala na comunidade, de agregar serviços entre pessoas e agregar pessoas com serviços ali distintos para poder fazer uma entrega para o cliente, vem exatamente esse ponto. É que você oferta aquilo que você é capaz, mas ao mesmo tempo, dentro de um projeto grande, várias partes, você precisa de outras pessoas, você vai agregando essas pessoas e entrega o projeto como um todo. Né? Você vai lá, vamos dizer, o Pedro vai na empresa X fazer uma venda, ele vai vender o projeto todo. Ele não vai vender só o pedaço que ele sabe. Mas, Everton, quando isso acontece, significa que, de um lado, você já conhece bem o tamanho do projeto. Sim. E eventualmente, por exemplo, assim, se a gente fosse fazer
uma prospecção focada em hospital. A gente vai precisar de muitas mãos. Independente do tamanho do hospital. Por quê? Porque ele tem vários setores que são muito críticos. Agora, se você for fazer de um ambiente que seja um condomínio, ele provavelmente tem terceirizado a ele alguns processos. Mas o condomínio é um negócio de um único setor, um único departamento. E aí você vira e fala assim, se eu sou de TI, é justo que eu me conecte com alguém que seja advogado. Porque na hora que for analisar os contratos, por mais que eu tenha experiência, eu vou precisar de alguém que seja mais perito. E do mesmo jeito que um advogado, ele vai buscar e falar o seguinte, se ele não fizer isso, ele vai fazer um meia-boca. Ele vai virar e vai falar o seguinte, eu vou precisar de um cara de TI, até para discutir isso que a gente estava falando do geoprocessamento. Porque o advogado vai falar o seguinte, com o geoprocessamento eu consigo saber onde o Everton estava. E aí o cara de TI vai falar o seguinte, olha, o geoprocessamento pode falar onde ele estava, mas se eu souber que ele estava logado, mesmo ele estando num bar, ele estava trabalhando. Se eu souber que ele estava utilizando o telefone para falar com um cliente, eu vou saber que ele estava trabalhando. Se ele mandou um e-mail do celular dele, da conta da empresa, eu vou saber que ele estava trabalhando. Então, o geoprocessamento pode ser uma característica. E se você olhar lá no TikTok, eu não sei se é o juiz que está falando, que o cara coloca o detalhe, ele fala o seguinte, olha, não tem voz, não tem conversa, não tem conteúdo, eu só sei onde ele estava. Aí o cara vira e fala assim, se ele tivesse num ambiente público, discreto, sem nenhuma dificuldade, tudo certo. Agora imagina que ele estivesse num ambiente que comprometesse ele, em consequência a família, em consequência a religião dele, em consequência a sociedade que ele convive. E isso foi exposto. Aí você, de uma solução, você criou um problema. Então, tem que ter alguém que tenha um contraponto. E às vezes o advogado, ele está tão focado na tecnologia e só naquela manchete, vai falar o seguinte, eu sei onde que o cara estava, ele não estava na empresa, ele não estava trabalhando. E aí do outro lado tem um cara que é mais safo. Ele fala o seguinte, olha, ele não estava trabalhando, mas no celular dele tem telefone, tem e-mail que ele trocou naquele horário. E aquele e-mail tem um anexo que é contrato. Como é que ele não estava trabalhando? Então, em algumas coisas, a gente pode ir um pouco mais a fundo, se você tiver um profissional do seu lado. Tá certo? Então, o que a gente precisa do tempo todo é virar e falar o seguinte, olha, eu estou capacitado para a lei, eu estou capacitado para fazer uma adequação, eu entendo bem da parte de segurança e entendo bem de contratos. Agora, o que mais eu preciso saber desse cliente para eu fazer a adequação perfeita dele? Então, essa é a parte que a gente precisa o tempo todo estar conectado e ajudando as pessoas, através da comunidade, a criar isso, que são melhores argumentos, se tornar interessante e não interesseiro, se tornar um vendedor que vende coisas que o cliente queira comprar, ou às vezes até influenciar para que ele queira comprar. Porque se você quiser fazer a venda de carro usado, é aquele problema que a gente já fala, pô, esse cara é tão chato, cara, eu não quero nem lidar com ele. E a gente também precisa ter essa preocupação. Porque, por exemplo, se você é um vendedor que liga todo dia de manhã para o cara, até ele fechar o pedido, ele vai falar o seguinte, ô amigo, faz o seguinte, se eu estiver interessado, eu vou te ligar. Então, ele te deu um aviso, porque daqui a pouco ele não atende mais seu telefone, porque você ficou tão chato. Então, a gente precisa de, até nisso, diminuir a nossa ansiedade. Aí você fala o seguinte, olha, se eu tenho um cliente, eu vou buscar trabalhar outros clientes para evitar esse tipo de problema, esse tipo de constrangimento. Porque aí eu viro e falo o seguinte, olha, eu posso lidar com esse cliente pelo menos uma vez por semana. E às vezes eu não vou ligar para ele todas as vezes. Eu vou mandar uma notícia e vou falar para ele, olha, essa notícia aqui tem a ver com aquilo que eu estava te vendendo.
porque aí você está sempre sendo inovador e surpreendendo ele. Esse é o modelo de vendas que eu acho que funciona, ao ponto de você não ter que fazer. E é isso que eu acho que a gente está propondo no primeiro cliente e no primeiro contrato. Porque quando a gente fala para conquistar o primeiro cliente, a gente tem que olhar para esse iceberg e falar o seguinte: o que eu tenho que fazer para chegar no primeiro cliente? Porque depois que eu chegar no primeiro cliente, é como se fosse um canteiro, né? Ele vai, aquilo vai se repetindo, o ciclo vai se retroalimentando e eu vou ter outros clientes. E às vezes, se eu estiver fazendo um projeto, eu tenho capacidade para fazer 2? Às vezes eu não tenho. Eu tenho capacidade para fazer 3? E aí eu viro e falo o seguinte: olha, então se eu fizer 1, eu já vou saber o tamanho do esforço. Então, se eu abrir um outro cliente, eu vou ter que negociar com mais pessoas para estar aqui me ajudando. Porque os processos demandam de ligar, de conversar, de negociar. Então, são pontos que a gente precisa de estar o tempo todo aqui falando o seguinte: olha, alguém vai ter que vestir a sandália da humildade para falar o seguinte: eu preciso de ajuda, embora eu tenha capacidade. E do outro lado, o mentor também tem que ser um cara humilde para falar o seguinte: olha, eu vou ofertar a você aquilo que eu tenho sem te questionar aquilo que você não tem. Porque às vezes tem mentores que viram e falam o seguinte: mas você está fazendo isso errado, mas você não está fazendo isso certo. Eu já te falei, o cara não vai virar seu funcionário, ele vai ter que virar um par de igual valor. Então você tem que aprender, os dois lados têm que aprender a se respeitar. E é isso que eu acho que a gente está propondo aqui quando a gente abre essa discussão. Você colocou bem, na hora que você colocou o negócio da pós-graduação, você falou assim: eu precisava de aprender a vender, embora eu já fosse um vendedor natural de mim mesmo, eu não me colocava como sim. E aí eu fui buscar. Tá bem, Luana. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E eu estou entendendo que a gente está já terminando, porque o nosso papo ele é um papo interessante, e eu acho que ele vai virar um bom conteúdo hoje no LinkedIn, né, que é o lugar, e lá no WhatsApp. E a discussão também pode ser rica na hora que a gente estiver lá tratando esse papo que a Luana começou quando ela falou sobre o geoprocessamento, e esse complemento que veio lá do TikTok. E até uma questão interessante: tem gente que tem resistência à inovação da rede social. Nem todo mundo tem Instagram, muito menos gente tem TikTok. E olha que conteúdo rico o cara colocou lá no TikTok, que parecia um lugar que, até nisso eu acho que a gente tem que aprender a aceitar a inovação, né? Você tem TikTok, Heber? Tenho, mas eu não faço uso ali, né? Na verdade, eu sou. Mas é uma questão, né? Da gente imaginar que falar o seguinte: a gente que já é mais dinossauro na TI, eu sei menos, mas eu sou mais. Eu imagino o quanto que a gente precisa de se posicionar para falar o seguinte: se eu não me adequar ao mundo, o mundo não me espera. Sim, tem um artigo, depois eu até compartilho lá no WhatsApp da comunidade, que é um artigo que o cara fala da evolução da forma de aprendizagem. As pessoas estão aprendendo em vídeos de 1 minuto. Não vão assistir vídeos de 1 hora, 2 horas, 5 horas, enfim. Normalmente vão utilizar um pequeno tópico e pronto. O pequeno tópico e tom, que são os microvídeos ali, tanto do Reels do Instagram quanto do... Os gatilhos, né? O cara vai simplesmente olhar ali e falar assim: beleza, ele vai ver, subiu o vídeo, acabou. Então, assim, a forma que as pessoas hoje estão aprendendo está se tornando diferente. Então, tem que aparecer, né, essa adaptabilidade dos mais antigos ali e passar a usar também essas ferramentas ali. Quem está mais antigo ali, que usou página web estática, né, que não se movimentava, hoje o negócio se movimenta, então você tem que começar a se adaptar a isso também. Exatamente. A gente precisa de se adaptar. E agora eu então vou fazer uma menção a uma outra questão
Eu não sei se você já viu um vídeo. É uma música antiga do Titãs, que eu não vou me adaptar. E nessa música eu não vou me adaptar, ele fala assim: eu tô de barba e não me percebi crescer essa barba ainda. Quer dizer, eu não tô cabendo mais nessa casa que antes eu cabia. Eu não tô fazendo as pessoas rir o tanto que elas riam quando eu estava aqui. Então, quer dizer, e eu não quero me adaptar. E aí é uma reflexão importante que vira e fala o seguinte: se eu quiser ficar velho, tá tudo certo. É a ordem natural das coisas. Agora, se eu quiser participar da vida das pessoas, eu tenho que me adaptar. Porque senão eu não vou me adaptar e as pessoas vão me tirar daquele lugar onde eu estava. Porque a minha fotografia de 30 anos atrás não agrada do jeito que é a minha fotografia de hoje. Agora, se eu quiser estar lá e participar, eu vou ter que participar da dancinha, eu vou ter que aprender a fazer selfie, eu vou ter que aprender a fazer live, porque as pessoas querem fazer isso. Eu vou ter que aprender que eu não posso ligar para você de forma direta mais. E era uma coisa tão natural, ligar para uma pessoa, quase que eu vou furar a fila. E as pessoas entenderam e falaram o seguinte: olha, para eu ligar para alguém, eu tenho que pedir licença. Posso te ligar? Mas isso nem todo mundo que tem cabeça branca entende. Porque o cara pega o telefone e liga. Sabe quem tem o direito de fazer isso hoje? O cliente ligando para o prestador de serviço. Só ele tem o direito de ligar sem pedir licença. Só ele. O resto tudo tem que pedir licença. Essa questão da adaptação é um ditadozinho que a gente sempre fala, né? O mal de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Então, não pode viver nesse mal. E se eu não me adaptar, ou eu aposento, ou eu vou para o asilo. Não tem outra. Eu tenho que sair do mundo. E aí, se eu quero estar no mundo, significa que até interagir com as pessoas, por exemplo, assim, eu fui num bar. Se o meu copo não tiver uma cerveja, eu posso não estar bebendo, mas tem que ter cerveja no meu copo. Eu posso pedir uma cerveja e um copo de água e consumir a água, e o meu copo de cerveja ficar lá. Aí eu coloco ele meio servido para as pessoas não questionarem porque eu estou lá. Porque se você for diferente, a pessoa vai te questionar por que você está com essa. Então você tem que se parecer com as pessoas. E é isso que funciona. Para que você pertença, você tem que participar daquela tribo. E quando você fala o seguinte: não, eu quero ser original, você montou sua tribo sozinha. Ponto. Ponto. E aí você não tem mais um grupo. Então, o quanto é importante a gente ter um grupo, o quanto é importante a gente se relacionar no grupo. E aí é uma questão que eu acho que precisa. E quando eu falo da sandália da humildade, eu falo dessa questão. Olha para o mundo e fala o seguinte: as pessoas que não estão interagindo, mas querem participar, como que isso vai acontecer? Não vai. Não vai. O Everton, eu hoje iniciei nossa reunião de quinta-feira meio sem estar acompanhando direito o nosso modelo. Mas eu tinha essa necessidade e imagino que a gente precisa ter disciplina, que toda quinta-feira a gente crie um conteúdo e leve para as pessoas. E as pessoas vestirem a sandália da humildade dos dois lados, né? O mentor, para que ele não agrida o mentorado, é importante. E o mentorado que vai levantar a mão e vai falar o seguinte: olha, eu vou ter que ser aluno, mas sem parecer aluno, porque nós estamos no mesmo nível. E é isso que a gente tem que trazer. E eu acho que foi muito rico a nossa conversa, foi muito rico o que está acontecendo lá na comunidade, né, no WhatsApp, inclusive com essa discussão que nos permite colocar uma posição de uma visão de jurista, que às vezes não tem conhecimento da TI, e o quanto é importante saber um pouco da TI para ver que o geoprocessamento às vezes não tem mais significado no mundo de hoje, a não ser para falar o seguinte: olha, o cara levou um tiro naquele momento e você estava lá.
aí o geoprocessamento tem importância. Senão, eu acho que o geoprocessamento, para esse tipo de discussão que está lá, o tanto que ele é insignificante. Assim, eu queria estar despedindo e agradecendo, né? E, de novo, acho que, às vezes, na quinta-feira da semana que vem, você podia fazer uma preparação e aí até contar essa experiência de como que você aprendeu a se tornar vendedor, para que na quinta-feira você seja o nosso protagonista aqui. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, perfeito. Então, eu vou fechar aqui a gravação e a parte de conteúdo